com a palavra, Cristina. Não, eu queria começar agradecendo, né, o convite do Dr. Sérgio e a possibilidade de estar aqui discutindo com vocês, né, conversando com vocês, com a presença do Dr. Gustavo, doutora Denise, né? Eu acho que isso é super importante para a gente, como o doutor Sérgio falou, eu faço parte desse núcleo de psicanálise e direito que trabalha com essa questão no ICP, que é o Instituto de Clínica Psicanalítica, ligada à Escola Brasileira de Psicanálise, né? Esse núcleo, o Romildo do Rego Barros, que o doutor Sérgio acabou de citar, também faz parte. Enfim, a gente tem avançado algumas questões, enfim, tem muito trabalho pela frente. E até agora a gente só tem contado com a presença, eu estava comentando antes, né, dos colegas analistas, né? E a gente gostaria muito de poder, enfim, ter um intercâmbio maior com os amigos, né, do direito, né? Assim, não são colegas, são amigos, né? Enfim, a gente poderia, enfim, ter trocas assim muito interessantes, porque eu acho que tem uma série de questões comuns, aproximações e diferenças, mas enfim, seria muito bom para nós. Então, é um convite, né? Se alguém se interessar por discutir essas questões, acho que será extremamente bem-vindo no núcleo, né? A gente se reúne na sexta-feira, de 15 em 15 dias, lá na IBP, às 4h30 da tarde. Então, a gente está inteiramente aberto a quem... Aí pode né? ir, sim? Quem pode ir? Pode ir, pode ir. Não, sim. é aberto e assim, espera-se que seja, né, que se possa continuar o trabalho, né, que seja uma presença continuada, que a gente possa desenvolver, né, essas pesquisas e eu, enfim, tinha pensado algumas coisas, mas eu achei que foi tão instigante a fala do Dr. Sérgio que eu pensei em retomar um pouco as coisas a partir daí, porque eu acho que foi colocado um ponto fundamental, né, que é essa questão que está... Porque, na verdade, o interesse da psicanálise pelas questões que envolvem a lei e a justiça, vamos dizer assim, né, as questões do direito e da justiça, assim, estão presentes desde o início na obra do Freud, né? Assim, ele, em diversos momentos ele se detém, ele é interrogado também a esse respeito, e eu acho que o Dr. Sérgio pegou, enfim, a obra que eu pessoalmente também considero a obra principal, né, do Freud, que toca nessa questão que é o mal-estar na civilização, né? Eu acho que essa pergunta da mesa que ele retomou, né, da responsabilidade face ao mal-estar contemporâneo, eu acho que é uma questão fundamental e atualíssima. Perdão. Tá certo. Eu acho que é uma... Mas deu para ouvir alguma coisa antes? Deu. Então, eu acho que é uma questão, enfim, atualíssima, que situa bem o que é o campo, né, do interesse das nossas questões atuais, né? Eu acho que a gente pode partir disso que o Dr. Sérgio apontou, aí da questão que o Freud fala da renúncia pulsional que inaugura essa entrada na civilização, ainda está baixo, que inaugura essa entrada na civilização, mas eu queria ressaltar, quer dizer, do ponto de vista da psicanálise, talvez assim, da psicanálise lacaniana, né, o ponto que foi se colocando como mais essencial é a questão exatamente de que essa renúncia que inaugura essa entrada na civilização, ela não se faz totalmente, né? O Freud já mostrou que há um resto pulsional que resta, vamos dizer assim, incivilizado, resta bárbaro, que é isso que insiste, né? E que a gente, enfim, aí usando autores que não são só inspirados por autores que não são exclusivamente da psicanálise, mas enfim, vêm de outros campos, né, e de outras preocupações, enfim, citando assim muito em geral, né, o
autores como Derrida, autores como Walter Benjamin e outros, eles vão frisar algum ponto que interessa especialmente a gente, que é que esse resto pulsional ele continua, vamos dizer assim, a insistir e a constituir o que o Miller, que é outro autor que o Dr. Sérgio citou, autor do campo freudiano, né, ele situa como o núcleo insensato da lei, sabe? E esse é um ponto que a gente que tem sido muito importante nesse núcleo, porque é de onde as nossas pesquisas, vamos dizer assim, os fatos clínicos, né, que nos movem, né, que trazem impasses para nós, podem ser melhor situados, sabe? É isso que justamente não se civiliza, né? Não se civiliza no homem, que, por outro lado, caracteriza o que há, paradoxalmente, caracteriza o que há de mais humano no sujeito, né? Que vamos dizer assim, esse ponto em que ele insiste na sua satisfação particular, o que a gente na psicanálise chama de sintoma, né? É esse singular que eu acho que foi apontado muito bem, como isso também tem a sua versão jurídica, né? Eu não sei, mas enfim, é com o que eu entendi que traz impasses também para o juiz, né? Para os profissionais que têm que se haver com essa dimensão universal da lei na sua aplicação, né, que considera justamente o particular, né, que é o específico do campo da psicanálise, né, de outra maneira, né, tomado de outra maneira, tomado a partir do mal-estar e do sofrimento mais vamos dizer assim, mais profundamente singular de cada um, né? Quer dizer, então, se existe a lei universal, né, que implica todas as nuances das suas aplicações, a psicanálise, se a gente for forçar um pouco só para dar um pouco o efeito do que está em jogo, ela se aproxima muito mais do que a infração, né? do que propriamente. Ela se aproxima no sentido de que se interessa muito mais pela infração do que pela lei, pelo universal, né? Porque a infração vem com esse matiz do singular, né? Esse matiz aí dessa motivação irrefreável do sujeito, né? Do sujeito humano, né? E nesse sentido, ela se abstém de julgamento, mas não da responsabilidade, que é um conceito básico para o nosso trabalho, vamos dizer assim, né, para o trabalho clínico, né, no sentido de que é a responsabilidade que tem como... a responsabilidade do sujeito, a sua possibilidade de responder face a esse acontecimento que ele produz, ou que ele da qual ele é vítima, né, mas que de qualquer maneira irrompe na vida dele, que surge a possibilidade dele elaborar e dele subjetivar alguma coisa, né? Porque, muito grosso modo, quer dizer, por que a psicanálise não vai se deter assim tanto, talvez, na ideia da vítima ou do culpado, né? É no sentido de que, enquanto vítima ou culpado, né, o sujeito não está implicado, ele está tomado aí como objeto, né? Quer dizer, como uma vítima tem direitos, é disso que se trata, né? E isso é importantíssimo, né? Mas não é dessa dimensão que a psicanálise se ocupa, mas é justamente dessa dimensão, do que se desgarra dessa dimensão da vítima para abrir espaço para que o sujeito possa responder ao que ocorre a ele, né? Ao que lhe aconteceu, né?
Não sei se fica claro essa ideia, mas assim, eu acho que é uma ideia importante. Vamos dizer assim, a responsabilidade para a psicanálise, em outros termos, ela não diz respeito à intencionalidade ou à consciência, né? Quer dizer, ela engloba a noção de inconsciente, porque essa é uma hipótese de base da psicanálise. Quer dizer, tenha sido você consciente ou não do seu ato, né? Da sua a responsabilidade é o que vai permitir que esse ato seja englobado na sua subjetividade, né? Quer dizer, que você possa responder num movimento a posteriori, quer dizer, ela não é prévia, né? Nesse sentido é que a intencionalidade não conta tanto, né? Quer dizer, se você planejou ou não planejou, mas como é que você vai responder a isso agora, né? Do ponto de vista que eu estou falando do que interessa a psicanálise, talvez esse seja um ponto que que afaste, né, a psicanálise do direito, mas que eu acho que há alguma coisa aí que permite um comércio aí entre ambos nessa questão, né? Mas eu acho que eu me afastei um pouquinho da história do que eu estava falando da renúncia, né? Desculpe. Eu achei muito interessante essa aproximação que o Dr. Sérgio fez entre o juiz e o analista, né? Um pouco seguindo a linha do Miller, de que ambos têm essa missão de humanizar, porque humanizar tem aí essa dimensão de incluir a imperfeição, né? O erro, né? E que é exatamente a nossa dimensão, assim, no sentido da atenção ao sintoma, porque o sintoma é exatamente isso, é o que foge à regulamentação, vamos dizer assim, né? É o que há de mais singular no sujeito e é justamente o que fracassa, né? É exatamente o que aparece aí como um fracasso aí do sujeito, né? Então, eu acho extremamente interessante isso, porque, como já foi dito, né, quer dizer, a lei não é alguma coisa que possa cobrir inteiramente a dimensão do humano, né? Ela é um princípio, né? Ela é alguma coisa que se coloca aí de antemão. Então, nesse sentido, ela, se for o esforço, o afã, vamos dizer assim, a determinação em fazer com que a lei possa dar conta de todos os fatos, como o Derrida, por exemplo, vai apontar, isso vai levar a uma espécie de exercício arbitrário da lei, né? Porque ela vai ter que seguir aí é como se essa dimensão inaugural da lei, que é do ato de instauração da lei, da violência da instauração, vai dominar, né, totalmente o campo, e não vai haver espaço para o singular. É o que aí como Derrida vai apontar, o fim disso é o totalitarismo, né? Isso eu acho que é um trabalho que os autores da escola de Frankfurt, por exemplo, aprofundaram bastante, né? Como é que a lei, a paixão da lei, né? A paixão do exercício da lei sem a consideração aí da sua interpretação do particular, do singular, leva a um exercício arbitrário que revela muito mais essa dimensão da violência, né? Que já está contida na própria Constituição da lei, né? Que é a violência fundante, né? Agora, isso não... a maneira como eu acho que isso repercute na psicologia é o que a gente chama de núcleo louco da lei, né? Que tem alguma coisa que na lei se sustenta por um ato de força mesmo, né? E que isso, por exemplo, é fundamental considerar, dar lugar a isso, porque é a partir daí que
que a gente vai poder ter acesso ao que caracteriza propriamente esse usufruto de que o doutor Sérgio falava, esse gozo da lei, né? Esse gozo que resiste em cada um, né? E que aparece nos seus sintomas, né? Então, a gente tem se preocupado muito com essa questão lá no núcleo, assim, a partir vamos dizer assim, do fato de que muita gente, muito dos participantes do núcleo são jovens analistas que fazem parte do quadro de psicólogos da Polícia Militar. Então, isso obriga eles a um certo convívio, né, uma certa prática vamos dizer assim, com essa prática policial, né, que a gente chama de braço armado da lei, né, que nos obriga muito a considerar que essa convivência, a gente teve que recorrer para pensar essas questões a diversos estudos assim, sobre as questões do totalitarismo, né, da literatura de testemunho. Nós usamos muito isso para poder compreender o que se passa nesse campo aí em que, vamos dizer assim, a lei para ser exercida precisa fazer um uso explícito da violência, né? Quer dizer, esse convívio com essa zona, vamos dizer assim, intermediária, né? Tem um conceito do Primo Levi, que eu não sei se vocês conhecem, que é um autor que ficou, enfim, célebre por conta das memórias às quais ele se dedicou, as memórias do período dele do campo de concentração, em que ele esteve no campo de concentração, em que ele elaborou muito uma noção que eu acho que é muito preciosa para nós, para abordar essa zona indiscriminada que, por exemplo, a prática da polícia aí revela, né, nessa relação com a lei, que ele fala da zona cinzenta. A zona cinzenta é como ele conceituou essa prática em que tanto o algoz quanto essa convivência em que algoz e vítima têm que partilhar, né, em certos momentos extremos de determinadas situações de violência, né? Então, são condições assim tão extremas de sobrevivência em que o sujeito se vê comprometido com a própria violência da qual ele é vítima, né? E então isso faz com que ele para sobreviver, ele tenha que partilhar daquilo que mais causa horror a ele, por exemplo, né? E isso a gente aproxima um pouco da questão lá no núcleo da questão da prática policial, no sentido de que é uma prática de fronteira, né? Quer dizer, é uma prática de que envolve um certo corpo a corpo ali com a infração, com o crime, que isso eu estou abstraindo aí as questões da corrupção, de tudo isso, né? Estou tentando pensar aí alguma coisa de muito específico que não está, né? Não está exatamente colocado vamos dizer assim, nesse declínio da função policial. Não estou falando disso, estou querendo pensar o que é específico aí que pode nos interessar e que atravessa essa prática, que é uma coisa muito singular ali de um convívio em que o sujeito passa a ter uma vizinhança tão íntima que aquilo que ele combate lá fora é o que já está internalizado, já está dentro, vamos dizer assim, né? Já está fazendo parte de um jogo interno, né? Enfim, esse é um ponto em que a gente se deteve muito estudando, né? A gente atravessou os textos muito importantes do Lacan sobre a criminologia, né? Em que ele retoma a criminologia do ponto de vista da antropologia. Eu acho que isso são textos assim, um pouco que vão nessa linha que o Dr. Sérgio abordou. E
E agora nós estamos num ponto que nós resolvemos dar uma guinada aí nessa questão para justamente em função do que a gente tem constatado dessa... Porque, vamos dizer assim, como o doutor Sérgio lembrou, a questão do complexo de Édipo, né, que é, vamos dizer assim, a figuração, a materialização do que a gente toma como essa ordem simbólica da linguagem que encarna a lei simbólica que funda o sujeito humano, né? Isso se realiza através do complexo de Édipo, né? E isso é a lei simbólica, quer dizer, a lei da linguagem, a lei que funda o desejo humano. Essa é uma perspectiva da psicanálise. Mas, junto com isso, o Freud já desde enfim, textos de 1920, ele já insistia no superego, né? Quer dizer, existe essa dimensão reguladora e simbólica, mas existe uma dimensão que é do superego. O superego tem uma dimensão que é o que nós estávamos chamando antes dessa dimensão insensata. Não é regulada pelo simbólico, né? É regulada por uma dimensão de ter que gozar de não renunciar, de não abrir mão desse gozo, né? Quer dizer, se existe essa dimensão reguladora, existe uma outra que é é isso que insiste, por exemplo, nos sintomas de que o sintoma deve se repetir, deve continuar, e o sujeito deve continuar a sofrer, porque a dimensão do gozo, né, não coincide exatamente com o prazer, não é a mesma coisa do prazer. A satisfação pode ser a satisfação do pior, da crueldade, né, da dor, né? Então, acho que a gente viveu até, vamos dizer assim, os meados do século passado sob um certo predomínio da lei simbólica, da lei do pai, né, dessa regulação edípica. E eu acho que o momento atual atravessa uma crise exatamente dessa modalidade de regulação, né? A gente tem assistido aí não só a irrupções, né, de violência desmedida, né, de alguma coisa que se apresenta ou desregulado ou regulado por outras normas, né? E isso tem repercussões também na organização familiar, na organização do casamento, né? Uma série de outras situações que a gente tem nesse momento o núcleo está se interessando muito por isso. A gente elegeu como tema assim, para esse segundo semestre a questão do casamento gay, né? O que isso implica, por exemplo, a que isso responde, de que maneira que a psicanálise pode responder a essas novas constituições familiares, né? Não mais centralizadas na figura do pai, da lei paterna, né? Que nós temos muito essa preocupação, que é uma preocupação do campo lacaniano, né? Da orientação lacaniana, que é de não responder a isso só pelo saudosismo, né? Pela expectativa da tradição, quer dizer, de recompor aí o pai tradicional, né? O pai sentado na cabeceira da mesa, né? E regulando a ordem da família, mas de ouvir e acolher o que é que está se produzindo no seio do mundo, né? Da sociedade, das sociedades, aí no sentido de novas formações reguladoras, né? Que não são essas exclusivamente regidas pela lei simbólica paterna, né? Então, o campo que a gente tem, no momento, pensado em avançar é esse, né? Nós estamos pensando agora um pouco em termos dessas novas modalidades e o que isso implica de mais singular na clínica psicanalítica, né?
E aí eu acho que tem um intercâmbio muito interessante com a área, né, jurídica, que nos interessaria muito aprofundar. Eu, pessoalmente, tenho um interesse muito grande também na questão que nos ocupou durante tanto tempo, que é essa questão da violência, né? Da violência, dessa dimensão aí da relação disso com a lei, né? Essa dimensão da violência, tanto a violência que enquanto constitutiva da lei, presente na lei, né? Quanto e presente na infração da lei, né? Considerando os crimes e tudo, a gente durante muito tempo estudou essa questão do criminoso e dos crimes, tomando principalmente a partir dos crimes psicóticos, né? O Jacques Lamillet faz uma divisão interessante, que é entre os crimes do real, os crimes do simbólico e os crimes do imaginário, né? Os crimes do simbólico seriam, por exemplo, os crimes em que se mata em nome de uma causa, né, ou em nome de um princípio. Aí tem toda uma discussão enorme sobre a questão até das penalidades, né, da pena de morte, né? E os crimes imaginários seriam esses crimes que encontram uma razão na rivalidade, né, nos jogos de interesse, enfim, são os crimes neuróticos, vamos chamar assim. E os crimes do real, como a gente chama, vão desde os crimes dos serial killers como até os genocídios, né, que são esses crimes que sem causa, vamos dizer assim, os crimes imotivados, né, assim, que não se encontra, por exemplo, nenhuma explicação da ordem do delírio, né, mas são irrupções, passagens ao ato, né. O interesse eu acho uma coisa interessante é lembrar que o Lacan, o primeiro emprego do Lacan, eu sempre gosto de lembrar isso, né, que o primeiro emprego do Lacan foi numa chefatura de polícia, né, quer dizer, isso já marcou. Ele trabalhava como uma espécie de um perito, mas assim, isso deu origem às próprias críticas que ele faz, né, a esse trabalho de perícia do ponto de vista psicanalítico, não do ponto de vista psicológico, né, que tem outro approach, né, em relação a isso, né. Mas e o interesse dele desde o início foi em torno dos crimes psicóticos, né. O primeiro artigo que ele escreveu foi sobre as irmãs Papin, que foi um crime célebre que teve na França nos anos 30, em que duas irmãs empregadas numa casa, assassinam as suas patroas sem nenhuma causa aparente. Esse crime foi uma paixão social na França nos anos 30 e os surrealistas se encantaram com esse crime, produzindo uma série de artigos. Lacan produz um artigo justamente em que ele coloca a partir de um conceito que ao que eu saiba, vem da criminologia, que é de passagem ao ato, né? Ele introduz esse conceito a partir da criminologia na psicanálise, que é a passagem ao ato, é o atos, né, sem nenhum sentido prévio, né, ao qual cabe o sujeito dar um sentido a posteriori, né? Então, o caso das irmãs Papin, por exemplo, foi um caso de passagem ao ato, é assim que ele aborda, né, no sentido de que nada justificaria aquele crime, né? Quer dizer, ele só pode ser justificado num trabalho a posteriori, que é um trabalho de interpretação e de responsabilização, né? Que muitas vezes não é possível de fazer, né? Então, acho que cheguei a esse último ponto, assim, que eu acho fundamental, que é a questão da responsabilização, né? Da responsabilidade, que é um tema de extremo interesse para a psicanálise, no sentido de que desculpa, a responsabilização para a psicanálise, ela obedece também a forma de funcionamento da clínica psicanalítica, vamos dizer assim, que é
ela se dá a posteriori, ela não é nunca prévia, né? Quer dizer, o sujeito nunca é previamente responsável pelo seu ato, no sentido de que ele tem que construir essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade precisa ser construída, né? Ele, diante da passagem ao ato, né? Então, eu acho que é um conceito assim de muita ressonância para o trabalho da gente, né? Assim, tanto na prática do analista como também na reflexão, né? A partir dos princípios analíticos, vamos dizer assim, né? Do que rege, né? Aí o modo a metodologia, né? O modo de abordar o real, né? Esse ponto insólito, enigmático aí do real, né? É um pouco por aí. Então, eu acho muito interessante essa questão do humano, porque o humano considerar o humano aí é considerar o que não funciona, né? O que é falho, o que não é incompleto, né? Que o sujeito tem que responder, né? Eu trouxe até um artigo do Miller também, que eu posso deixar aqui, né? Que nada é mais humano que o crime, né? Nesse sentido, ele vai um pouco na linha dos pontos que você, né, abordou, né? Posso deixar até essas cópias aqui, se for útil. São todas iguais. Talvez tenham erros, porque eu tive que tirar de um site, eu posso não ter feito isso tão bem. Mas, enfim, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês e queria reiterar esse convite, né, de que a gente possa tentar... Repetindo, sexta-feira... É sexta-feira, lá na... Toda sexta? É 15 em 15 dias. Nessa sexta vai ter um encontro, depois daí a 15 dias. E quem quiser participar, integrar esse núcleo, né? Depois, enfim, pode comparecer e falar com... No momento, a coordenação é feita pelo Romildo, eu estou como co-coordenadora, mas pode se dirigir ao Romildo lá na reunião né? E se interessar pelas nossas discussões, será super bem-vindo, porque a gente precisa justamente dessa contribuição. Botafogo, né? Botafogo, Capistrano de Abreu 14, na sede da EBP. Que é pertinho da Cobal. Pertinho da Cobal, aquela rua que sai da entrada lateral da Cobal e vai até a Martins Ferreira. E depois, quando sai de lá, ainda pode ir na Cobal, comer uma pizza e tomar um show, ou outras coisas. Ainda tem esse bônus, né? Agora, eu espero que tenha sido pelo menos um pouco claro, né? Um pouco clara, e aí, enfim, se tiver algum ponto que a gente possa conversar, né?